Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo cheio de bons fluidos e a gente vai falar de maternidade 40 a mais. Maternidade em si já é um tema fascinante. 40 a mais tem outras camadas de fascínio, né? E para esse bate-papo, eu convido a Bianca Vilela, que é expert em longevidade, palestrante, mestre em fisiologia, colunista de Caras de Ana Maria e de muitas outras publicações. É uma pessoa que vocês já conhecem aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Lili. Que delícia estar aqui. E eu vou fazer um complemento, vou jogar uma pimenta nesse angu. Bora. Maternidade 45 mais. A gente coloca o 40 mais para abranger mais pessoas. Sim. Mas no meu caso, 45 mais, hein? Como é que será que vai ser esse bate-papo? Eu quero começar perguntando como é que foi a tua experiência com a decisão de engravidar 40 mais, 45 mais, quero ser mãe. E aí, como é que surgiu essa questão tão presente na vida de muitas mulheres? Pois é, Lili, eu nunca quis. E eu era aquela pessoa, aquela mulher que dava palestra. Onde eu estava, eu chamava minha equipe sempre feminina, 100% feminina, né? A vida inteira. Eu que vou para as empresas, sou palestrante, treinamento, eu tenho equipe. Então sempre a mulherada ali comigo e eu já divertia. Pelo amor de Deus, como é que vai engravidar nessa situação? Mas e os homens, né? A esposa, enfim, como é que a gente vai fazer com isso? Vai ter ajuda? Vai ter rede de apoio? É muito difícil. E é mesmo, a gente vai contar aqui para vocês. Mas nunca foi uma coisa muito latente na minha vida, até porque eu acho que isso tem um cunho muito familiar. Eu amo minha mãe, hoje eu cuido dela, né? Ela é uma paciente neurológica, então eu e meu irmão, nós damos todo ali o subsídio para que ela tenha qualidade de vida, mas eu não tive uma super relação com a minha mãe. Na fase da adolescência, da infância. Então talvez isso, não sei, tá? Eu não sou expert nisso, nessa parte de psicologia, mas a maternidade nunca foi pra mim, nunca me chamou tanto atenção. Sabe aquela coisa de brincar de boneca? Eu sempre gostei de brincar de carrinho, skate, por isso que eu sou da área do esporte, né? Talvez seja por isso que eu tenha ido por esse lado. Mas nunca quis. Só que quando eu fiz 44 anos, eu chamei meu marido para uma conversa. Falei, e aí, Ricardão? Meu marido chama Ricardo, Olha... né? Falei, Ricardão, vem cá que tem um papinho aqui pra você hoje. Vamos? Ele, pelo amor de Deus. Ele já era pai? Não, e ele na época tinha 50, hoje vai fazer 52. Ele, Bianca, pelo amor de Deus, eu trabalho já, sei lá, 40 anos, comecei com 12, aquelas histórias, né, antigas, que a galera das antigas começou a trabalhar muito cedo, 11, 12 anos, entregando jornal. Ele falou, Bianca, eu já tenho quase 40 anos de trabalho, imagina o trabalho que vai dar isso. Então, será que a gente vai por esse caminho? Aí eu fiquei pensando, eu como uma boa geminiana, né, nunca quis, de repente quis. E eu tinha me preparado, né, Com 38, 39 anos, eu falei, opa, hora de pedir ajuda para os universitários. Um pouquinho antes, depois dos 30, as mulheres têm uma coisa, as mulheres, como se eu não fosse mulher, né, mas é que não veio para mim isso, do relógio biológico que sempre falam. Quando eu tinha 20 e poucas, alguém falava... Mas com 30 você vai querer. Esperei, sentada, peguei um chá, não veio. Não vem aos mesmo. 40 também não veio, aos 50 chegou a menopausa e eu nunca quis. Lili, a vida sem filho é muito boa. E o relógio biológico para você, como é que foi isso? Em algum momento deu esse start na volta dos 30 anos? Não deu start com 30, deu só com 44. Eu vou te contar por quê que eu me preveni, né? Que aí realmente teve a questão hormonal, os óvulos, aquela coisa toda. Eu coloquei, e isso, gente, é uma coisa muito interessante, eu conto para as amigas e estendo aqui agora para vocês. Eu, com 37 anos, decidi não menstruar, porque eu sou palestrante. Então eu vou para o Maranhão, para o Acre. Você imagina ir para essas localidades, longe, às vezes 3 dias para ir, um dia para ficar lá, um dia para voltar, menstruada. Passei 20 anos com pílula de uso contínuo. Então, mas isso, eu não me dou bem com essa parte hormonal. E aí eu coloquei aquele DIU, Sim, que tem hormônio. E eu falei, opa, bingo, não vou mais menstruar. Gente, aquilo me deu um rebote. Eu fiquei com síndrome metabólica. Dá certo para 99% das pessoas. Para mim deu tudo errado. Eu fiquei toda inflamada, mas foi um negócio, foi um angu de caroço na minha vida. E foi rápido, me deu um problema seríssimo. Nisso eu tirei fiquei lá 8 meses, 9 meses, e foi muito ruim. Eu tinha escapes, tinha cólica, eu vivia com a barriga inchada, muito ruim mesmo. E aí eu falei, quer saber, vou tirar essa porcaria, vou menstruar e tá tudo bem, vou seguir a biologia feminina aqui. Tudo bem, só que aquilo eu tava tão descontrolada,
E eu, gente, eu pouco tinha relação sexual, juro, porque foi um momento muito complicado na minha vida. Eu não sei porquê, Marte se alinhou com Vênus, com a Lua, aquela coisa, aquele eclipse, pá, fiquei grávida. E eu não sabia que eu estava grávida, isso com 37 anos. Bom, aquilo lá foi indo, eu falei, puxa, eu não tô menstruando, será que é reflexo desse dia horrível, pau, aquela coisa toda? Resolvi fazer um teste, grávida. Isso com 37 para 38 anos. Tive uma perda gestacional, que foi horrível. Foi em casa. Eu tive praticamente um parto normal. Eu tive ondas de contração. A minha casa inteira parecia um set de filme de terror. As mulheres, depois que a gente começa a conversar com as mulheres começam a compartilhar. Ah, tive isso também. As mulheres precisam falar mais disso, gente. É sério, precisa ajudar. Porque eu estava ali como se eu me sentia um náufrago. Com a bola Wilson na mão, ali sozinha no maremoto. Falei, gente, e agora? Né? Tive uma perda muito ruim. Isso foi em maio, 7 dias depois do meu aniversário. Bom, aí foi aquela coisa toda, perdi, eu não tinha relação nenhuma com a maternidade. Dali 3 meses, também não sei como, eu fiquei grávida de novo. Era pra você ser mãe. Não, mas calma, eu tive uma gravidez ectópica. Que é fora... Não, foi nas trompas. Nas trompas. Eu tive uma dor desse lado esquerdo. Falei, meu Deus do céu, o que será? Apêndice, sei lá, né? Pedra no rim. Aquelas coisas que a gente não sabe, refletindo. Será que é coluna, tá refletindo aqui? Enfim, Dia dos Pais. Lá fui eu pro hospital. O médico falou assim, olha, você tá com uma gravidez ectópica. Eu falei, não é possível, eu acabei de ter uma perda. Dali 3 meses estou eu grávida de novo, sem nunca ter imaginado isso. Vai ter que tirar as trompas, a trompa esquerda. Aí a gente acabou optando por não, eu fazer um repouso. Graças a Deus era pequeno o coágulo, né? Que formou-se ali um coágulo junto com o embriãozinho minúsculo ainda. E tudo bem, meu corpo conseguiu expelir. Aí eu falei, gente, será que é para a maternidade? Será que é para mim? Por isso que eu recorri ali ao congelamento dos óvulos. Aí congelou naquela época. Só que eu nunca quis. Só que daí ficou frozen. Falei, gente do céu, e deixa lá. Até que eu encontrei o meu médico na rua. Tava andando aqui na região dos Jardins. Falei, olha lá ele. Quase virei a esquina, ele tava atravessando, eu buzinei. Falei, ó, doutor, tô aqui. Ele falou assim, Bianca, e aí? Aí aquilo, de repente, eu tava no final de 44 anos. Falei, será? Vambora. É um sinal encontrá-lo andando na rua aqui. Exato, tava parando pra almoçar. E aí, puf, encontrei o médico, aí eu falei, quem sabe, né? Quem sabe não seja o momento. E aí meu marido falou, pelo amor de Deus, claro, ele adora e tal, aquela coisa toda, mas gente, dá um trabalho danado, muda a vida. Quais foram os momentos mais desafiadores que você teve no começo ali, com aquela coisinha linda, cabeluda, que é tua bebê? Ela é demais. Lili, ela é demais. Bom, vou te contar os desafios pós-parto, mas a gente também tem que falar dos desafios gestacionais e do preparo. Agora, trazendo aqui para a pauta, né, a questão daquela coisa cabeluda que tá comendo já tá em introdução alimentar, 6 meses. O mais difícil é você fazer a gestão do tempo, trazendo esse lado profissional que pra gente é tão intenso, nós amamos trabalhar. E aí, como é que você faz com essa carreira, sendo que você para? E tem outra coisinha linda, cabeluda, que você também ama, né? Essa madrugada, por exemplo, eu fui pro PS, lá pro pronto-socorro, ela tá com tosse, não sara. Aí você fica desesperada. Eu não durmo faz 6 meses e meio. Tá ótima, viu? Tá linda. Mas é difícil, aí você coloca na cama. Aí todo mundo critica, meu Deus, não pode colocar na cama, tem que colocar no berço. Aí você coloca no berço, ela chora. Aí você fala, pelo menos eu vou dormir um pouquinho, né? E ela também. Um pouco a qualidade, então tá lá aquela coisa toda, muda tudo. Mas o grande desafio é trazer essa mulher, esse profissional, essa mulher, essa carreira e conjugar com essa fase que é tão gostosa e também eu não quero perder. Então eu tô patinando, gente, não é brincadeira voltar pro rock and roll. Agora precisa uma conscientização da sociedade, das empresas, do momento em que a mulher para ter um filho, para dar à luz, para povoar o planeta e fazer com que a vida seja melhor para ele, para você, para a empresa, porque eu acho que uma mulher, quando se torna mãe, eu vejo pelas colaboradoras, o profissionalismo vem redobrado. Justamente por isso que você falou. Essa vontade, né? Essa vontade de retomar. É gostoso mesmo. Mas é difícil. Essa gestão do tempo é muito complexa, né? E principalmente aqui eu faço um alerta para as mulheres. Primeiro, leve
a sua vida financeira a sério, porque você vai precisar de uma reserva. E a gente sabe que o brasileiro não é bom nisso. Não por culpa nossa, porque é difícil no Brasil, né? Você fazer uma super reserva. Ai, eu tenho reserva aqui para 5 anos, eu vou ficar sentada aqui tomando um chazinho, curtindo a maternidade. Isso, gente, é inviável para quase 99,9% das mulheres. Mas, de qualquer maneira, tem que ter um preparo financeiro. E você precisa alinhar com quem estiver com você, seja seu marido, sua esposa, né, no caso ali de um relacionamento homoafetivo, porque você vai precisar de rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio familiar. Eu tenho uma pessoa que está comigo há muitos anos, trabalha comigo há muitos anos, que fica das 8 da manhã às 16 horas. Claro, se eu tenho um evento à noite, aí eu tenho que combinar, né, pegar, mas você não quer deixar com todo mundo, né? Você fala, não, só confio nessas pessoas aqui, então você elenca aquela equipe. É difícil. Como vou contratar uma babá aqui pela... Não, não dá. Não é assim. Não é assim, né? Poxa, você fica ali com medos, com receios e tal. Então, o meu marido, por exemplo, né, que é um homem mais maduro, 52 anos, vai fazer 52 daqui a pouco, legal. Ele tá super curtindo e ele é um cara caseiro já. Agora, e se fosse um homem de 28, 30 anos, 32 anos? Eu vejo amigas minhas que eu falo, mas peraí, é um casado solteiro? Não dá pra jogar futebol, ficar 6 horas fora, sair pra beber com os amigos, voltar com aquela cara de pau depois. Parece que sempre a sobrecarga do lado da função da maternidade é só da mãe, não da família, no caso do companheiro. Estava comentando contigo que eu vi a Rafa Kalimann, que gerou uma super polêmica, essa coisa do Natan, que é o marido dela, não saber lidar com as demandas dela na gravidez e sair... E ele foi criticado, ela foi criticada porque expôs, mas, enfim, o tabu, que é isso, acabou vindo à tona para servir como discussão, né? Trazer elementos para essa discussão, que é o que você está falando. Mas a mulher tem que expor. Tem que expor, porque e se ela também não souber lidar? Eu tô aqui, não sei lidar, e aí? Quem vai cuidar da bebê? A própria mulher que não sabe lidar. Então, para a mulher não tem essa opção, eu tô ali sobrecarregada, vou sair correndo. Não tem como. Ainda mais quando a gente escolhe amamentar. Lili, isso é outro desafio. Outro desafio que eu quase enlouqueci. Então aqui eu não estou colocando essas pautas de desafio como algo negativo para a maternidade. Claro que tem ônus e bônus, né, gente? Não dá para falar que tudo são flores. Mas é importante que a gente fale desses momentos em que a mulher não fala. E não pode falar. Eu acho que existe uma coisa do tabu que a mulher, quando está vivendo o momento do puerpério, passa por coisas, por situações, por angústias, que ela não se sente à vontade para abrir, porque parece que está falando mal da maternidade. Não é sobre isso. Não. É sobre momentos desafiadores desse grande momento lindo que essas mulheres vivem. É só uma pontinha. Então, assim, qual que é o grande rolê da história? Primeiro, você tem que se preparar fisicamente, financeiramente, mentalmente também, claro. Então você tem que estar na sua melhor versão. Agora tem uma coisa, e uma mulher de 40, 42, 43 que não tem muito tempo, né? É desafiador. Eu me preparei bastante antes, eu fiz, nutricionista, suplementação, né? Eu demorei para esse processo acontecer, mesmo depois dos 44. Eu estava com 44, aí eu me preparei bastante, já estava bem, eu já tinha feito essa lição de casa sem antes querer ser mãe. Então, eu estava super, super bacana, sabe? Foi legal. Aí depois, o período gestacional, você não sabe como vai ser. Aqui eu coloco uma informação que você vai cair de costas. Eu tive sangramento por 22 semanas. Eu usava absorvente de abas. E é normal isso? Não, eu tive uma coisa chamada hematoma subcoriônico, que é um hematoma no útero. De repente aparece. Depois de 1 mês de gestação, não, um pouco menos, 20 dias, né? Que eu tava ali 20 dias, exatamente isso. Foi março, meio de março, lá pelo dia 4, 5 de abril, praticamente metade de um mês, quase próximo de 1 mês. Eu comecei a sangrar. Aí meu médico, calma, é um sangue antigo. Calma que tudo bem, vai passar. Só não pode virar um sangue vermelho, sangue vivo. No dia seguinte, quem que aparecia? O sangue vermelho. Sangue vermelho. Não, calma, é pouco, vamos controlar, só não pode vir coágulo. No dia seguinte, quem aparecia? O coágulo. Eu fiquei nessa por 22 semanas, mais de metade da gestação. E aí? E aí que eu tinha que trabalhar,
eu tinha contratos a serem cumpridos. E aí que a vida está pedindo para profissional Bianca estar nos Mas eu ia lugares. direto para o Rio, que eu tinha um contrato, né, com o cliente, e eu ia de assistência, a operadora aérea, eu ia de cadeirinha de rodas até o avião, sem o cliente, ninguém nem sabia disso, né? Ia lá, ficava lá no aviãozinho, descia a mesma coisa, e depois, na hora que eu chegava no Rio, aí ia carregar mala de rodinha, fazer o quê? Fiz várias dessas. Olha que perigo. Agora, quando eu olho para você, que acabou de ser mãe e tem mais de 40 anos, acho que eu já tenho 46. Eu já tenho até a resposta, mas é legal perguntar para você só Claro, confirmar. claro. Eu acho que a maturidade traz uma serenidade, traz uma forma de lidar com a maternidade, com esse momento tão belo e desafiador, diferente do que você tivesse 20 anos. Como é que você faz essa comparação da tua maternidade agora? Li, não tenha dúvidas que a maturidade, a idade, ela é generosa nesse aspecto, em relação à maturidade, né? A fase biológica... Pelo menos, né? Pelo amor de Deus. O colágeno já foi, a gente já perde no banho, já fala, ai meu Deus, o colágeno não tá saindo. Tem que ter uma vantagem, né? É vantajoso nessa parte. A maturidade, ela é vantajosa porque você sofre menos. Então você consegue, é como se quando a gente tem maturidade, é como se a gente olhasse o desafio de longe. Então é como se você saísse daquela questão, daquele problema, aquele monte de coisa junto, misturado. A reação imediata. Então você é menos reativa e você consegue olhar, né, de longe. É como se você estivesse fora e você sofre menos. Então você tem isso e você consegue aproveitar mais, porque aí, obviamente, já tem uma estrutura melhor, né? Você já tem uma condição financeira melhor, você consegue administrar os projetos de trabalho de uma forma mais tranquila, se é que isso é possível, né? Mas é muito bom, é muito gostoso mesmo, só que eu acho que a gente tem que sair daquela era Peter Pan, sabe? De achar que é tudo lindo, que tudo é mêsversário, é foto de Instagram, é tudo fofo, porque, gente, não é. Tem os desafios para você também colher um resultado positivo, mas você tem que se preparar física, mental e financeiramente antes, entender que o período gestacional, ele é desafiador e muitas coisas podem acontecer, então já ir com uma cabeça aberta e não achando que você vai tirar foto de barriga para fazer álbum, né? E agora que vem, o parto não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Até o parto não é praticamente nada. É o depois, é o puerpério que você vai entender os desafios práticos, né? Então eu acho que é isso, é ter essa mentalidade aberta e não romântica. Claro que você vai curtir, eu não quero broxar ninguém aqui, mas eu quero só informar para você não ser pega de surpresa, né? Isso aí, e com esse preparo que você falou, acredito que o barco segue de uma forma mais tranquila, apesar das turbulências, que é gerar uma vida, colocar um bebezinho no mundo. E tem a questão do parto, né, Lili, que nós não falamos. Eu fiquei, agora você vai ficar chocada, 62 horas, exatamente, 62 horas tentando induzir a um parto normal. E o meu marido fala que eu contratei a equipe da SWAT. Eram 6 pessoas, 2 obstetras, uma pediatra, um anestesista, uma enfermeira obstetriz e uma doula. Porque o normal é marcar o dia, cesárea, vai lá. O Brasil é o país da cesárea, Isso né? é o normal. É o primeiro, é o número 1 em cesárea. E eu acabei fazendo cesárea. Depois de 1 hora já iria partir. Sei, é difícil mesmo, mas eu sou muito resistente à dor e eu queria demais, até para voltar ao trabalho mais rápido. Olha que coisa, né? Falei, não, vou fazer já um parto normal aqui, tô toda fitness, aquela coisa toda, fiz fisioterapia pélvica, é certeza. Ai, meu Deus, como a gente cospe pra cima e cai na testa, né? É certeza, eu olhava pro meu marido, é certeza, eu vou ter parto normal. Você que vai pegar a Vita quando ela sair, vai ser maravilhoso, o dia seguinte eu tô em casa, Gente, só que não. Aí fui pra uma cesárea. E aí, gente, olha, mulherada, avaliem, tá? Porque é uma cirurgia, né? De grande magnitude. Agora, e a amamentação também é um período desafiador. Lindo, você está alimentando uma vida, mas para muitas mulheres tem sangramento, machuca, como é que é? Bom, isso aqui é outro ponto. Olha, eu sou da área da saúde, Lili, e mesmo assim, se você não tem a prática do negócio, é uma coisa desconhecida.
Todo mundo fala que nós nascemos para amamentar. Eu quero pegar essa pessoa que fala isso e sacudir essa pessoa, porque não é bem assim. Essa pessoa amamentou? Essa pessoa amamentou porque é difícil, viu? É desafiador. O que acontece? Eu não sei, tem a questão da idade, mas muitas pessoas de 20, 25 anos também relatam essas dificuldades da amamentação. O que acontece? Eu levei 60 dias, 2 meses para conseguir amamentar. E antes era o quê? Eu vou te contar. Leitinho para primeira infância, fórmula. E aí você se sente uma péssima mãe, porque olha o nome, fórmula. Imagina você dar uma fórmula para um recém-nascido. É como se você fosse uma péssima mãe. O leite está aqui e você está dando uma fórmula. E meu marido, calma, graças a Deus que tem fórmula. Deixa que eu vou amamentar essa menina. Eu vou contar como foi. Olha que coisa interessante. Bom, eu tive a Vita e aí ela ficou chorando, gritando, esguelando no hospital por 2 dias. Ela perdeu quase 500 gramas. Que é muita coisa. É muita coisa. Ela nasceu com 3.900, ela nasceu bem fortinha. Mas ela chegou a 3.300, 3.400. Meu marido ficou desesperado. Sabe o que ele fez? Ele foi numa farmácia. Ele ficou monitorando, deixa aparecer uma mulher aqui mais madura, eu vou perguntar para ela o que eu faço. Olha que inteligência do homem. Aí ele chegou numa senhora e falou, olha, a minha bebê lá no hospital tem um grupo de amamentação, minha esposa tá desesperada e eu vou amamentar essa menina. Saiu de lá com uma lata de leite e uma coisa que é perigosíssima, que se chama chuquinha, que é uma mamadeira sem filtro. A criança pode broncoaspirar. Essa senhora que indicou. Olha o perigo do negócio. Ele ia lá, ela ficava no quarto com a gente. E me deu uma mastite, porque o leite desceu, mas o leite não saía. O meu bico, ele não era expressivo, ele era mais pra dentro, mas aí ficou plano, e aí ficou muito, muito duro o mamilo, e ela não conseguia fazer a pega. Gente, e eu desesperada com aquilo, vinha o grupo de amamentação, as consultoras de amamentação, e não por mal, mas elas reforçam, calma, vai dar certo, você nasceu pra isso. E aí aquilo não rolava. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou ineficiente, meu corpo não presta, eu tive filha velha, quem mandou ter filha velha? Olha o que aconteceu com a minha filha, agora ela que vai pagar o pato. É um horror. Bom, e ele lá com a chuquinha. Garantiu a alimentação dela. Aí uma enfermeira falou, não, você pode dar 10 ml, 5 ml, e a menininha lá, mandando brasa. Olha que perigo. Hoje eu entendo, porque não pode chegar com essa chuquinha, porque é um perigo de broncoaspirar. O bebezinho nunca mamou aquilo, nem mamadeira na vida. Então aí vai com aquela quantidade. Não aconteceu nada, graças a Deus, né? Mas ficou alerta também. Ficou alerta. Então, assim, não pode sair fazendo as coisas, porque dá um desespero. E eu lá, depois de uma cesárea, aquela coisa toda. Nossa, aí você não vai no banheiro, é complicado, o intestino prende, você não consegue andar direito, porque a hora que você vai andar, você não consegue estender, né, o tronco por causa do corte. Então, gente, E aí, carregar um bebezinho? É um angu de caroço, né? Aí chegou, depois ao final, quando eu fui embora, a gente falou pra consultora, olha, a gente tá fazendo isso. Meu Deus, quase mataram meu marido no hospital. Com razão, né? Aí fomos pra casa já com a prescrição da fórmula. Gente, esqueçam esse nome fórmula, ainda bem que tem a fórmula. Salvou. Ainda bem que tem o leite, gente, pelo amor de Deus, o que importa é um bebê alimentado. Mais um tabu que tem que mais ser um colocado tabu, por mas terra. eu quis, com certeza, mas eu quis amamentar. Aí meu irmão e meu marido, que eu ficava 60 dias naquela angústia, então o que eu fazia? Isso foi legal, eu deixava ela mamar, tentar mamar o colostro, né, nos primeiros dias, depois o leite, saía um pouquinho, mas eu tive tanto problema com aquilo ficava as mamas desse tamanho quente. Aí eu tinha que chamar uma pessoa, Lili, parecia que estava uma cadeira elétrica, toda dor, porque ela tirava, ela fazia manual aquela extração do leite. Não, dói. Aí tudo bem, aí quando tá mais as mamas estão menos duras, né? Aí o bebê consegue, só que o bebê, olha que judiação, ele não sabe mamar, essa sucção ele tá aprendendo, então ele vai machucar o bico da mulher. Qual que é a grande sacada aqui? Tenha uma fisioterapeuta, por isso tem que se preparar para fazer o laser é mágico, na hora, é uma cicatrização absurda. A fisio leva um laserzinho portátil e ela vai fazendo laserzinho, pode fazer dia sim, dia não, é uma maravilha aquilo. E com 60 dias, finalmente eu consegui
ter uma relação legal com a amamentação, mas não exclusiva. Eu falo que a Vita, ela é total flex. Ela mama o leite da latinha e mama o meu leite. Ainda hoje? Ainda hoje. Só que a produção já caiu um pouco. Porque ela já tá comendo cenourinha, ela já tá comendo frutinha. Qual a idade dela agora? Vai fazer 7 meses. 7 meses. Né? Vai fazer 7 meses. Então já começou ali uma introdução, que é outra coisa, é introdução. Não tem que ficar desesperada para comer frango, porque você vai na pediatra, muitas vezes ela fala, olha, tem que comer arroz, feijão, frango, couve, fruta. Fala, gente, como é que sai do leite? Calma, calma. Então é uma frutinha, aí não vai comer nada, no dia seguinte não vai comer nada também. E você vai lá no leite, no leite. Até 1 ano de idade, a criança pode ficar só com leite. O principal, mesmo que introduza outros alimentos. Lógico. Então, é step by step. A gente vai ficando desesperada. Ai, meu Deus, agora é amamentação, agora é introdução alimentar. Se eu tivesse segundo filho hoje, que eu não terei, não Olha, já tá dando um spoiler terei, pra gente. não terei. 3 meses depois ela 3 tá meses grávida. depois, não, pelo amor de Deus, tô super feliz aqui, né? Eu nunca vi ninguém ganhar na Mega Sena acumulada 2 vezes. Então agora eu tô esperta, agora eu não vou engravidar mais não, de jeito nenhum. Mas se eu tivesse começado ali com 38, 39 anos e eu tivesse esse tempo hábil para uma segunda gestação, eu encararia. Hoje em dia com 46 nem a pau, tá? E eu faria totalmente diferente. Eu sofreria tão menos, gente, tão menos, na questão do parto, na questão da amamentação, pelo amor, eu ia tirar de letra. Você já está tirando de letra. Agora eu já tô mais esperta. Já está tirando de letra. E eu queria agradecer a tua presença aqui, que eu tenho certeza que muitas mães que estão assistindo se identificaram, que muitas mulheres que querem engravidar já passaram dos 40, dos 45, também se identificaram. Muito obrigada. Você vai voltar para falar de outras pautas aqui com a gente. Eu vou voltar e só para fechar, posso deixar um recadinho final? A mulher, eu fiz, a Vita, por exemplo, ela foi feita com óvulo meu. Mas o recadinho final, eu falei, eu não posso esquecer de falar isso para trazer uma leveza para as mulheres. Você que tem 45, 48, 50 anos, até na menopausa dá para ter uma gestação. Se é um desejo seu, hoje temos uma coisa que pouco falamos no Brasil, que é a ovodoação. É uma coisa tão linda, mas tão linda. Né? Você consegue captar um óvulo de uma outra doadora que você nem vai saber quem é. O Brasil é cheio de tabu, gente. Estados Unidos, país desenvolvido, é outra coisa. A galera faz como assim, né? Tranquilamente. Então dá para você ter uma gestação que não seja com seu óvulo. Quem precisa saber disso? Pelo amor de Deus, né? Pegue, se for um desejo seu e não uma pressão da sociedade. Dá para você fazer isso. Eu tô falando isso porque eu conversei com um amigo meu que tem um projeto, que ele é médico, né? Ele trabalha com fertilização e ele tá colocando esse projeto para as empresas, bem como você falou. Empresas, nos Estados Unidos isso já tem bastante, no Brasil está começando agora. Empresas que querem manter essa mão de obra feminina, e essa mão de obra feminina que quer postergar essa maternidade, as empresas estão pagando pelo tratamento dessas mulheres. E quando não tem óvulo, que tenta lá fazer a aspiração do óvulo, pega-se um óvulo de uma doadora. Então, abra a cabeça, não deixe, se for um desejo seu, né, mais uma vez, não deixe esse projeto em função de uma não continuidade dos seus óvulos. Porque às vezes está na menopausa e tal, mas é tempo, dá tempo, né? Tempo. Então, leveza, galera, mulherada, leve. Bianca, obrigada pela tua leveza para tratar desse tema, por trazer tantos tabus e tantos temas voltados para a gravidez, que às vezes a gente nem sabe, né? As mulheres nem sabem que alguém é precisa possível, falar a verdade. Alguém precisa falar, né? E trazer a verdade com essa leveza e com essa sensação de que vale a pena porque é lindo. Gerar um filho é lindo. Obrigada, viu? Obrigada, gente.